Eu vou ver se eu consigo ministrar uma palavra de Deus, ministrar o meu coração nesses dias. Nós temos visitantes, sejam bem-vindos. Depois vamos estar apresentando o nome de vocês. Nós temos também Noah, que vai ser apresentado hoje. Mas vamos dar continuidade. Nós temos ainda cercado a mesa. Vamos estar ceando nesta manhã. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus rapidamente em Gênesis. Se você não souber, peça alguém para te ajudar a encontrar Gênesis. Gênesis capítulo 22. Glória a Deus. Acredito que tem um querendo ajuda aí, irmãos. Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante, diz assim: Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo: Abraão, é este? Este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo. Aleluia, minha vista está uma bênção, irmãos. Alguém pode prosseguir, por favor? Meu Deus, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que hei de mostrar. Amém. E levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, apertou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Glória a Deus. Peço perdão aos irmãos que a minha vista está ruim. Preciso fazer um exame de vista urgente. Mas, glória, eu te agradeço a Deus por Deus ter ministrado essa palavra no meu coração. Queridos, quando se fala de Abraão, a gente nos leva a pensar que Abraão, ele já tinha uma certa intimidade com Deus. Porque quando Deus habita na terra de um dos caldeus com seu pai, ele chega um tempo em que Deus se apresenta para ele e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe, a gente lê essa passagem e você para um pouquinho para pensar, se você não pensou nisso. Até parece que Abraão conhecia Deus de uma forma em que a resposta dele para Deus parece que nos mostra, sabe, uma intimidade com Deus. Porque nós vemos Jeremias, quando Deus chama Jeremias, Jeremias diz: eu não sei falar. Arrumar, desculpa. Quando ele chama Jonas, Jonas se esconde e conhecendo quem é Deus. Quando ele chama Moisés, Moisés diz: eu não sei falar, e questiona a Deus. Mas quando você chega em Abraão, ele tem todo motivo para levar
a pensar que Abraão conhecia mais os ídolos do que o próprio Deus, porque o seu pai Terá, ele era um artesão e ele construía ídolos. Então nos leva a pensar que ele tinha tudo para seguir o que o seu pai seguia, mas Deus tinha um projeto com Abraão. E me leva a pensar que Abraão sonhava algo diferente naquela terra. Eu creio que ele olha, sabe, em volta dele, uma terra em que não se agradava. Eu creio que o seu coração desejava algo diferente. E quando Deus chama ele vê a oportunidade de mudar a trajetória da sua vida. Aleluia. Eu creio que semana que vem, peço desculpa a nossas crianças que estão aí. Já vamos pegar a nossa salinha pronta para elas. Já ficou, né, o material já está tudo certo. Para que nós possamos, nossas crianças, ter o seu momento ali. Mas eu queria pedir a bênção dos irmãos um pouquinho. A minha voz não está ajudando. Eu não vou me demorar. Mas eu preciso que você atente para a palavra que está sendo pregada, porque não é meu, é de Deus. Talvez você seja essa pessoa que um dia foi encontrada por Deus e você tinha todo motivo para não seguir a sua voz. Sabe, queridos, e me chama a atenção que Abraão, ele se levanta e sai em direção ao alvo, em direção a uma palavra. Eu não sei quantos de vocês aqui estão vivendo uma promessa, ou que estão à espera ainda de um cumprimento de uma promessa. Eu só sei de uma coisa, querido, que Ele é fiel para cumprir. Você já ouviu aquela palavra que diz que aquele que tem promessa não morre até antes que ela se cumpra? Ela é uma verdade, mas, porém, para quem anda em obediência. Tem pessoas que receberam uma promessa de Deus no início, talvez, da sua conversão, ou até antes, e até hoje não vive essa promessa. Porque, queridos, a promessa de Deus, ela vem com regras. Ela vem com regras a ser seguidas. E o primeiro passo dela é obedecer. O primeiro passo dela é você estar atento à direção em que Ele está te dando em rumo a essa promessa. E Abraão, ele ouve a voz de Deus e vai. Quando chega a um certo momento na vida de Abraão, a idade, quando ele foi alcançado por essa palavra, 75 anos, e vai passando os anos, e a promessa não vem. Vai passando os anos e ele não vê nem sinal da promessa, porque quanto mais os anos passam, ele olha para Sarai e vê uma mulher estéril desde a sua mocidade. Ele olha para a vida da sua esposa e diz: como que vai se cumprir? Mas eu acredito que sua esposa era que, de repente, a dúvida maior estava no coração dela. Mas chegou um certo momento em que Deus envia os seus anjos, até um dia que Abraão está sentado lá de fora da sua tenda, num sol escaldante, olhando para os céus, e ele reforça essa promessa. Quando Abraão avista de longe, ele se alegra, convida-os para vir, manda preparar um banquete, e ali o Senhor reforça essa promessa. Ele diz: Abraão, sê tu perfeito, sê tu uma bênção, far-te-ei uma grande nação, tu serás pai de uma grande nação. Nós conhecemos a história. Olha para as estrelas dos céus, olha para a areia do mar, da praia, são incontáveis. É isso que eu tenho para ti. É isso que eu tenho diante dessa promessa. Sabe, quando isso acontece,
chega um momento que nós precisamos de uma palavra para que a chama não se apague, para que a gente continue a perseverar. Sabe, chega um momento da vida deles em que eles chegam numa terra em que a fome, eles vão para o Egito e acontece toda uma história em que Abraão, quando ele sai do Egito, depois de ter passado tudo que tinha que passar o processo, chega um momento em que Deus está quase para cumprir, sabe? Quando Deus está quase para cumprir, eu e você não sabemos se esse quase está chegando, mas se você anda no Espírito, você sente, sabe, sente que a qualquer momento algo Deus vai fazer algo com você. Mas a gente não sabe esperar. A gente cita os Salmos 40, mas a gente não espera no Senhor. A gente procura ajudar o Senhor. Chega um momento que eles estão os dois, a idade está se avançando, e chega um momento que a sua esposa diz: Abraão, eu tive uma ideia, vamos pegar uma serva nossa, uma que eles trouxeram do Egito, uma escrava, vamos pegar a nossa serva e você se deita com ela, porque o costume é que o filho que nasça dela, ele é o teu filho, porque ele sai da tua semente. E resolvemos o problema de Deus. A promessa vai se cumprir. E Abraão olha para o lado, para uma jovem bonita, cheia de vigor. Eu creio que Abraão olha para ela e diz assim: eu vou fazer não só para te agradar. E ele comete o primeiro desapontamento de Deus para com aquele que carrega uma promessa. É quando você não espera o cumprimento dela com paciência. É quando eu e você não espera com paciência, porque o tempo é dele, é na hora dele, não é no nosso tempo. E se você está indo em direção a ela, não precisa você mexer os teus pauzinhos. Não precisa você querer dar uma ajuda para Deus. Porque Deus prometeu algo. Eu vou meter os pés pelas mãos e eu vou ajudar a Deus. Aí nós entramos em situações, em processos que não era para nós estarmos. Existe o processo do cumprimento da promessa, mas esse processo você passa vai para a sombra da morte, mas ele é contigo. Você passa por todas as adversidades, mas ele é contigo. Você passa por todas as coisas, mas ele é contigo. Aí você cita os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Quando você está esperando a promessa, você cita o Salmo como ele deve ser citado. Mas quando presta atenção, quando você não interpreta esse versículo, quando você não espera o cumprimento da promessa, você diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quem diz assim, sabe o que ele está dizendo? Que você só diz que ele é teu pastor quando as coisas estão bem. Ele só é o teu pastor quando a tua conta está bem. Você só consegue reconhecer ele como teu pastor quando as coisas estão favoráveis. Aí quando tudo está favorável, você diz: ele é meu pastor e nada me faltará. Mas no original não é assim. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Sabe, de nada sentirei falta. É quando você está passando o teu desafio e você é capaz de louvar a ele em todas as circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele diz: eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver alegre quando tudo está faltando. Eu aprendi a viver alegre quando o salário não deu para
quando tudo está favorável, querido, mude o seu pensamento. Mude o seu pensamento. Porque você tem mais, sabe, êxito quando você está passando na prova e você está dando glórias a Ele. Aí você vê o extraordinário dele acontecer. Sabe? E Deus, Ele é fiel em sua palavra, em sua promessa. Eles deram um passo adiante de Deus. E quando chega a promessa, Isaac nasce. A palavra de Deus fala que quando o menino desmamado, quando ele está crescendo, começa a haver confusão entre ele e Ismael. Então Sara diz a Abraão: pega um odre, água e pão e pede para Agar e Ismael sair da tenda, porque não está dando certo. Aquilo pesou, diz a Bíblia, em Abraão. Mas quando Deus vê a aflição de Abraão, porque pode ter, sabe, nascido de um ato não desejado, mas Deus é fiel para cuidar. Aleluia, Sabe, poderia até não estar no projeto dele, mas Ele é fiel para cumprir. Tem pessoas que largam seus filhos porque não veio do relacionamento desejado, abandonam, não cuidam. Mas nós temos testemunho de improváveis que nasceram indesejavelmente pelo homem, mas hoje você tem referência diante de Deus. É isso que Deus faz. Sabe, e a palavra de Deus fala que Abraão está aflito. Então Deus vai ao encontro dele. O Senhor chega nele: Abraão, eu tenho conhecimento da tua aflição, mas fica tranquilo, eu sou fiel, porque ele é tua semente. Deixa que eu vou fazer dele também grande, eu vou cuidar dele. Agora atenta porque a tua esposa está falando, porque a minha promessa é através de Isaac. Então não descansa, porque sabe que Deus cuidará. Aí nós chegamos aqui no momento em que, sabe, chegou a promessa para você. Você perseverou, chegou a promessa. Você passou os sofrimentos, a promessa chegou. Aí quando você pensa que tudo está favorável entre você e Deus, aí Ele chega de novo para você. Abraão, chegou o momento, Abraão. Pega o teu filho e oferece no holocausto. Vai até Moriá e lá eu te mostrarei o local. Sabe, queridos, eu não posso dizer que Abraão não falou nada. Eu fico sim com o que a palavra diz. Mas quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Deus falou assim: como faria eu algo sem comunicar ao meu amigo? Então eles tinham uma intimidade. E por causa de Ló e sua família, Abraão questionou a Deus por umas 5 vezes: Senhor, se tiver 50, tu destrói a cidade junto com os ímpios. 50 justos? Não, Abraão. Se tiver 45? Não, Abraão. Se tiver 30? Não. Se tiver 20, 10? Abraão questionou. Mas aqui nós vemos que Abraão, ele não questiona. Por que Abraão não questiona? Porque quando você se relaciona com o teu pai, sabe, de uma íntima relação, a tua confiança é plena nele. Sabe, você sabe que não importa o que ele mandar você fazer, você sabe que ele estará contigo, segurando em tuas mãos, e não vai te soltar. Então Abraão,
Ele tinha uma promessa, porque no início Deus falou que ia fazer dele uma grande nação. E antes dele pedir Isaac, ele diz a Abraão: a minha promessa não é Ismael. E você vê que ele diz assim: Abraão, pega o teu único filho, no plural. Pega o teu único filho. Ele tinha 2, mas a promessa era Isaac, não era para Ismael. Então, quando ele pede Isaac, ele poderia pensar: vai ser Ismael, eu vou perder o filho da minha promessa. Mas ele confiou em Deus, ele confiou na promessa, e ele seguiu sem falar nada. Creio que pode ter passado a noite, claro, mas de manhã cedo ele saiu em rumo em que Deus estava dando a direção para ele. E quando ele vai, quem sabe, quem já estudou sobre o holocausto, sabe muito bem o que Deus estava pedindo para ele passar o facão no pescoço do seu filho, esquartejar ele, queimar. Então isso é para deixar o pai aflito, e ele sai rumo à obediência. Isaac vai carregando a lenha do seu próprio sacrifício. Sabe, e o que me chama a atenção é que quando eles chegam naquele lugar, quanto mais chega perto, ele pede para os seus servos ficarem mais abaixo, e ele chega até a direção do altar. E quando chega ali, estão preparando o altar do sacrifício, e de repente Isaac está sendo amarrado, porque a Bíblia diz que Abraão amarra ele sobre o altar. Isaac pergunta: pai, nós temos a lenha, o altar, o fogo, cadê o sacrifício? E Abraão olha para ele e diz assim: meu filho, Deus proverá. Sabe, e ele segue, amarra o seu filho. Ele amarra porque era um monte, de repente, poderia cair ali, porque não era um animal sendo segurado, era um ser humano. E quando ele levanta o cutelo, ele ouve uma voz: Abraão, não faças isso, mulher. E quando Abraão olha, ele vê um carneiro, não um cordeiro como de costume, mas um carneiro. E então aquele lugar, sabe, se encheu da glória de Deus, porque mais uma vez Abraão viu a fidelidade daqueles que confiam no Senhor. E alguns historiadores falam que aquele monte, logo abaixo, existe um monte menor chamado Caveira, aonde foi sacrificado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, no altar estava sendo sacrificado um filho, ia ser, mas ali Deus deu vida. No outro foi sacrificado o Cordeiro, e Deus deu vida a todos nós. Sabe, querido, ele foi moído, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Houve um sacrifício para que nós estivéssemos aqui. Por isso que a salvação vem pela fé e não das obras. Por isso que não existe relacionamento com Deus sem fé. Hebreus 11:6 em diante diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quem ainda está esperando uma promessa? Levanta as mãos. Deus tem uma palavra para você. Continua perseverando.
segurando firme. Não importa o que aconteça, sabe, em volta de você. Não deixe que os ambientes mude a tua convicção de quem Deus é e de quem você é. Deus pediu Isaac, não, sabe, para saber quem Abraão era. Esse pedido foi para mostrar para Abraão quem ele era em Deus, porque Deus já conhecia ele, Deus já sabia quem Abraão era. Mas às vezes a gente não persevera porque nós não sabemos ainda quem somos em Ele. Às vezes a nossa identidade, sabe, ela está em prova, e Deus só precisa que você saiba quem você é. Porque quando você sabe quem você é, os ambientes não moldam você. Sabe, o teu trabalho, a tua faculdade, o teu colégio, sabe, o teu ambiente de convivência não muda quem você é. A tua identidade, Deus precisa que você saiba quem você é. Porque enquanto você sabe quem você é, as pessoas vão saber quem Ele é. Porque cada vez que eles olharem para você, eles vão ver algo diferente. No teu trabalho, as pessoas, elas vão te procurar em momento de aflição. Porque quando eu trabalhava em um restaurante, querido, eu ali no meu intervalo de 1 hora, eu me afastava, levava minha Bíblia e eu ia orar a Deus, lia a palavra. E quando de repente, quando ninguém sentava perto de mim no intervalo, com o passar da minha perseverança naquele lugar, começou-se a juntar os jovens, as pessoas que trabalhavam comigo e sentavam comigo e começavam a indagar sobre Deus. Pessoas que se afastaram começaram a indagar sobre Deus. Então, querido, quando Deus está te colocando à prova, é porque através do teu sacrifício vivo, que é santo e agradável a Ele, Ele quer levantar vidas em tua volta. Ele quer restaurar casamentos em tua volta. Tu já perguntou para você mesmo por que às vezes o teu vizinho, o seu casamento está acabando, e você já se perguntou por quê? Porque Deus quer operar no teu casamento para gerar vida a outro casamento. Então, se nós não conseguimos, sabe, trazer à existência essas vidas restauradas, que estão sob nossas responsabilidades, nós temos que rever o nosso conceito. Pode ser que pessoas não gostar de você pelo que você carrega, mas isso não muda, sabe, o tanto de vida que Ele vai restaurar através de você. Isso não muda o que Ele quer fazer, sabe, no teu trabalho. Ele quer prosperar a tua empresa que você trabalha. A culpa não é do teu patrão, é porque você não serve a Ele como a Deus. É porque você trabalha pelo salário. Você não trabalha para que haja prosperidade de vida naquele lugar. Aleluia. As pessoas dizem assim, numa categoria assim, escala: olha, primeiro, servir a Deus sobre todas as coisas. Segundo, família. Terceiro, igreja. Está errado. Só existe uma, não tem escala aqui não. Se tu faz separação, que a tua família é uma coisa, que a igreja é outra coisa, e que Deus é outra coisa, o teu pensamento está errado, porque é Deus em primeiro lugar. E quando você tem Deus em primeiro lugar, não tem como a tua família ficar em segundo, não tem como a igreja ficar em segundo, porque quando Deus é primordial na tua vida, é prioridade, você faz com excelência todas as coisas. Quem faz separação negligencia.
servindo mais a igreja do que a Deus. Tem pessoas sendo mais fiéis à sua família do que a Deus. Então, se você tem Deus como prioridade, não esquenta a cabeça, buscar além de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e a todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, tira essa escala da tua mente, meu querido. É Deus. Eu não vi essa escala na Bíblia. Eu vi ele dizendo: escala o meu reino, a minha justiça em primeiro lugar, que todas as outras coisas Deus colocará no seu lugar. Seja fiel a Ele, seja obediente a Ele. Você vai ver se cumprindo na tua vida promessas que você já esqueceu, mas que Ele não esqueceu. Eu creio que hoje Deus, em algumas pessoas aqui, Deus está reanimando essa promessa, revivendo essa promessa. E eu não sei o que é, mas o Espírito Santo está me falando que hoje Ele está acendendo chama em algumas pessoas que caminharam um tempo sobre uma promessa e por causa das adversidades pararam de crer nela. E hoje é manhã de você dizer: eis-me aqui, como disse Abraão. E quando você fala isso, eu não quero que você, querido, pense diferente, mas quando você diz eis-me aqui, te prepara, porque Ele pode te pedir algo que vai doer para você. De repente Ele vai pedir para você se retirar de algumas pessoas, de algumas amizades que não está te levando em direção à promessa. De repente Ele vai te tirar de alguns trabalhos que está te tirando da promessa. Não esqueça a tua cabeça, não perca a sua fé, porque Ele garante todas as coisas. Se Ele prometeu, querido, e você está obedecendo, fica tranquilo. Se for abre mão, deixa ir embora, porque Deus tem a direção da tua vida, porque a promessa é dele. Tem pessoas, querido, que nós nos aproximamos, que elas estão passando as guerras, que elas buscaram para elas, e Deus não mandou você entrar nessa guerra. Isso vai atrasar a tua propósito, a tua promessa. Talvez porque você está carregando bagagens que não são tuas. Mas hoje Deus está dizendo para alguém: quer ver o cumprimento desta promessa? Eu sou fiel para cumprir. Mas é preciso você largar algumas coisas. E não é algo simples, não. Deus está dizendo que é algo que vai causar dor. Mas se você crer, confiar nele, você vai ser cuidado por ele. Você não vai merecer, porque quando a promessa se cumprir, todas as coisas Deus vai reunir em tua volta. Todas as coisas Deus vai colocar no seu lugar. Talvez hoje a tua família toda está em Cristo Jesus, mas por causa de você não se comprometer com esta promessa, Ele ainda não alcançou os teus. Mas a promessa toda é sobre a tua vida, é sobre a tua casa. Aleluia. Aleluia. Fica de pé, querido, nesse momento. Glória a Deus. Eu queria chamar logo o Noah, sua família.